Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Tássio Veloso e você está na The Source TV. Nosso destino aqui é o futuro, criativo, integrado e aberto. E é por isso que eu medio debates proporcionados pela Red Hat, com convidados que sabem tudo de temas da tecnologia e também dos negócios, para que você aí compreenda de maneira direta e descomplicada. O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimentos para que você tenha novos insights aí do outro lado, e eu tenho certeza de que o tema de hoje vai despertar o seu interesse, porque só o nome já chama muito atenção. Edge Computing, também conhecida como computação de borda. A gente logo de cara fica até um pouquinho, curioso para saber o que é isso. E nós vamos explorar todo o potencial dessa tecnologia para criar um futuro cada vez mais conectado. De acordo com projeções da IDC, a Edge Computing está emergindo como tecnologia preferida para conduzir automação de processos em vários setores. E para o Brasil, o crescimento anual médio estimado, isso entre 2019 e 2023, é de 16%. É bastante coisa bem relevante. São várias as aplicações. Por exemplo, na mobilidade urbana, na segurança pública, no desenvolvimento de cidades inteligentes e também no mundo mais sustentável, que é o que todo mundo quer. Para compreender melhor a importância da Edge Computing e os seus impactos no dia a dia da sociedade, eu tenho comigo dois feras nesse assunto, grandes especialistas em tecnologia e em inovação. O Cláudio Cohen é diretor do programa Leading Digital Reinvention na St. Paul Escola de Negócios e o Boris Kuska é diretor de arquitetura de soluções na Red Hat. Então, Cláudio, como é que a gente pode explicar para quem está acompanhando a gente agora o que é a chamada computação de borda e por que ela é tão importante, a ponto, inclusive, da gente fazer um episódio só sobre esse tema? Boa pergunta. Eu acho que para melhor explicar o que é computação de borda, ou Edge Computing, vale a gente retroceder um pouco no tempo e lembrar como a computação em nuvem, que surgiu em 2005, mudou nossas vidas, profissionais e pessoalmente. Bem exemplificada pelas redes sociais, Facebook, Twitter, e também como mudou totalmente a nossa forma de fazer negócio. Bom, também no começo do século surgiu o conceito de internet das coisas, que basicamente é a capacidade de eu extrair dados sem intervenção humana, eu ter dispositivos, objetos que estejam capturando dados e disponibilizando dados. Bom, essas coisas, esses dispositivos, vêm crescendo de uma forma enorme na rede. Hoje tem projeções de bilhões de dispositivos que passam, então, não só a consumir dados, mas a gerar dados. Isso faz com que exista um fluxo de idas e vindas de informações na rede que vai se tornar inviável a algum momento, principalmente quando eu preciso tomar decisões rápidas. Então, não é mais possível ser sustentado pela nuvem como ela foi inicialmente pensada. Se faz necessário uma nova topologia de rede, ou seja, a gente precisa ser capaz de processar os dados na ponta. E a ponta é a borda. Mas então, no fim das contas, o dispositivo ele toma uma decisão? É isso que quer dizer o Edge Computing? É essa a ponta que a gente está imaginando, essa borda? Até queria complementar, Cláudio, se for possível. Na Red Hat, na verdade, a gente considera o Edge Computing como se fosse uma extensão da cloud híbrida. Então, a gente falava muito primeiro da cloud privada, da cloud pública, a integração de uma com a outra seria uma cloud híbrida, e agora a gente está fazendo uma extensão da cloud para a ponta, para a borda, como o Cláudio explicou muito bem. Então, o Edge Computing, na verdade, agora faz parte da definição, de acordo com a Red Hat, da cloud híbrida. Então, é um pedaço da cloud híbrida. Então, é uma evolução. E como o Cláudio comentou, a gente precisa agora processar mais coisas na ponta. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um negócio chamado CDN, Content Delivery Network, que é você chegar a colocar dados mais próximos da ponta. Mas o Edge é uma evolução disso. Você não está só colocando dado próximo à ponta para você evitar delays do teu streaming ou alguma coisa assim, do teu YouTube, Netflix, etc., Mas você está colocando uma
um processamento lá dentro. E essa que é a diferença, a evolução do que a gente tem visto. Só para complementar. É interessante porque a gente ouve falar muito em nuvem, e a impressão que eu tenho é de que você está, na verdade, tem uma grande cebola e você está adicionando novas camadas de armazenamento e de processamento para funções muito específicas. E aí, quando a gente entra nessas funções muito específicas, Bodes, uma das principais aplicações da computação de borda está na área de telecomunicações e ela habilita o 5G. Daí eu queria saber de você, em que ponto dessa relação a gente está hoje e como ela vai ajudar a acelerar a transformação digital? Excelente ponto, Tassos. Na verdade, existem várias indústrias que vão se beneficiar do Edge Computing. A que está mais avançada, mais madura, é a telecomunicações, até para a implementação do 5G. Né? O 5G tem uma grande diferença em relação ao 4G pela quantidade de banda, mas principalmente pela redundância, tá? Quando você tem lá um device ligado, um celular ou qualquer outra coisa, ou como o Cláudio comentou, sensores, eles não estão ligados somente a uma antena, normalmente é uma ou mais, duas ou mais antenas. Você tem a redundância. Com isso, você tem uma segurança de você colocar alguns equipamentos que você não poderia colocar de outra forma, né? O carro autônomo é o principal exemplo, né? Imagina se ele perder o contato e você perde aí o controle dele, né? Ou até nas fábricas, né? A gente fala muito da indústria 4.0, né? E aí você está falando o quê? Não só sensores, mas também robôs, a automação rodando, idem, né? Imagina se o robô perde a conexão. Então, o 5G, ele realmente vem com uma forma de você ter uma plataforma que habilita o Edge Computing. Finalmente você tem aí uma conexão que permite você ligar o teu data center central com a borda. E você falou sobre cebola, né? Mas eu achei essa a analogia perfeita, né? O Edge Computing pode ser encarada como uma cebola na seguinte forma, né? Você tem o data center central, você pode ter um data center intermediário, um data center mais longe do intermediário e um bem longe, né? O pessoal chama até de far edge, né? O edge longínquo, né? Então você pode ter essa ideia de camadas, onde cada camada vai processando um pouco mais profundamente os dados que recebe e filtrando esses dados para que, primeiro, não engargalhe o ponto e consiga dar conta desses milhões de fins, né? Desses sensores, né? Como o Cláudio tinha comentado lá ponto. Então, o 5G é o habilitador para esse tipo de tecnologia. E em relação a isso, que eu queria perguntar para o Cláudio sobre cidades inteligentes e os carros autônomos, porque essas são algumas aplicações já mapeadas para Edge Computing, mas falta saber, entender melhor como é que a computação da borda facilita ou capacita a inovação desses setores. Imagina que um carro autônomo esteja identificando uma bola atravessando a estrada e ele precisa tomar uma decisão, se ele depender de consultar a nuvem e falar com um servidor lá longe. Obviamente, nós estamos falando de algo de latência muito baixa, precisa resolver o problema imediatamente, e ele precisa ter a capacidade de sensoriar, enxergar, processar e tomar decisão. Então, aqui nós temos várias... o uso de Edge Computing de uma forma muito clara, né? Na verdade, a computação de bordo viabiliza inovações que seriam inviáveis atualmente sem uma solução assim, né? Quer dizer, ela surge, como é usual, de uma necessidade e é um processo evolutivo. Então, quando se discutiu carro autônomo e precisava buscar uma solução, eu tinha que ter a capacidade de processar localmente e eu tinha que resolver esse problema, né? Então, são requerimentos de negócio demandando capacidades tecnológicas que move o processamento, a comunicação cada vez mais perto para a rede, né? E ao surgir essas capacidades tecnológicas, surgem oportunidades de negócio que até difíceis de prever, né? Tem futuristas que estão dizendo que a grande disrupção está por vir com a computação em borda e o 5G, né? Mas tem alguma coisa que você tenha visto e que te encantou? Sei lá, um semáforo inteligente, ou então um bueiro. Eu já ouvi falar em bueiro smart. Teve alguma coisa que, nossa, isso aqui realmente o pessoal vai ficar curioso, vai achar interessante de observar quando estiver lá implementado e funcionando? Eu não falaria de um bueiro, mas teve uma discussão que eu achei super interessante outro dia, assistindo aí uma live de um consultor prevendo situações no futuro. Então, por exemplo, o impacto de carros autônomos, e se todos os carros fossem autônomos e tivessem circulando on demand para as pessoas,
que teria, e não teria mais necessidade de autônomo, de estacionamentos, em Los Angeles, teria algo como em torno de 35% da área urbana liberada para novas possibilidades, para parques, para lazer, para... Então, às vezes é até difícil a gente avaliar o impacto que novas tecnologias podem trazer pelos benefícios que elas vêm. Então, eu achei muito interessante isso, sem contar, obviamente, a redução de acidentes, a questão da segurança. Então, eu acho que a gente entendendo um pouco mais a tecnologia, e esse é um processo natural que acontece, né? A gente vê isso no mundo do empreendedorismo, vão surgindo cada vez mais ideias de aplicações espetaculares que hoje a gente nem visualiza. Eu tenho um dado aqui da IDC, é impressionante. Até 2025, a gente vai ter quase 42 bilhões, com B, de dispositivos conectados à internet das coisas, ao IoT. Daí eu pergunto para você, Boris, qual é a importância do Edge Computing para ligar com esse volume colossal de informações? É um fluxo que hoje em dia não existe, mas o Edge Computing, pelo que eu entendi, ajuda a endereçar essa questão, né? Na verdade, o Edge Computing é imprescindível para você implementar alguma coisa, né, desse volume, né? A gente não tem banda suficiente para você passar isso, né? Vai demorar dias para você passar isso. Como é que você consegue, né? Primeiro, não passando tudo. Então, você não vai passar todas essas informações para o data center central. Você tem que usar essas camadas de cebola, como eu estava te explicando, para esses... Vou chutar, tá? 80, a gente não vai saber mesmo, né? Então, no futuro próximo, então, digamos 80 zettabytes. Ele consegue filtrar esses 80 zettabytes, já processá-los e fazer alguma inteligência em cima deles, né? Opa, tem aquele determinado robô que está falhando, aquela produção da fábrica não está na velocidade correta, né? Ou os carros que não estão conversando corretamente, opa, onde eu vou conseguir fazer alguma interferência para evitar um acidente e assim por diante. Então, o processamento local é um primeiro ponto, onde você já filtra grande quantidade desses dados, né? Os 80 zettabytes vai estar espalhados em milhares de pequenos data centers, que aí vem a ideia dessa topologia, né, de Edge Computing. Eles já vão processar esses 80 zettabytes, vão reduzir, digamos, para 1 zettabyte, passa por uma segunda camada, passa para alguns megabytes e vai indo assim, onde só o essencial, mais um registro vai ficar no data center central. Na verdade, esse tipo de ideia pode ser exemplificado até com alguns exemplos mais radicais. Por exemplo, uma plataforma de petróleo, né? Plataforma de petróleo, ela não tem celular disponível, né? Normalmente a comunicação via satélite, você consegue, sei lá, 2 megabits por segundo. 2 megabits, legal, até que é uma boa velocidade. Lembrando que uma plataforma de petróleo gera 2 terabytes por dia, então tá legal, cada dia você vai demorar uns 3 dias para você conseguir colocar. Esse é um primeiro uso. Então, Edge Computing em plataforma é um negócio que já está implementado. Coloca-se um pequeno data center, ele processa os dados lá, né, com algoritmos cada vez mais sofisticados e com mais poder computacional, para aí sim você conseguir passar para o data center central já os dados já filtrados. E até vou dar um exemplo mais divertido até, né? Teve um anúncio aí no mês passado, onde um projeto da IBM, junto com a Red Hat e a HP, colocaram um pequeno servidor na ISS. Olha só que legal, na Estação Orbital Internacional. Então, você imagina a latência da ISS até a Terra. Então, o que eles estão fazendo? Da mesma forma, eles têm alguns dos laboratórios que estão rodando lá, já eles efetivamente fazem um processamento lá dentro e o trabalho já da saída desse processamento passa para a Terra. Então, você não vai passar todos os dados, obviamente a latência é muito grande e a banda é muito reduzida. E isso funcionando vai ser estendido, inclusive, para o projeto Artemis, que é quando o homem vai voltar para a Lua, olha que legal, né? E aí vai também ter aí uma estação de Edge Computing na Lua pela mesma razão, né? E a gente começa a extrapolar, né? Em Marte a gente vai ter Edge Computing e tudo isso faz sentido, né? Porque a distância é muito grande, aí a latência fica muito grande. Aí voltando para o planeta Terra, né? As distâncias não são tão grandes, mas lembrando que a distância não é linear. Quando eu comunico um data center para o outro, ele passa por um monte de
equipamentos, e cada equipamento te dá um delay, né? Por isso, quando você dá aquele comando ping, né, para um servidor, ele não vai ser a velocidade da luz que você vai e volta, né? Que seria muito lindo, né? Em um segundo dá 7 voltas e meia na Terra, não é o caso, ele demora por causa desses equipamentos. E aí que vem o grande lance, né, do Edge Computing. Você conseguindo colocar data centers mais próximos, você elimina várias etapas, né, de processamento de equipamentos de rede, e aí você consegue ter essa latência menor. E você distribuindo todos esses dados em milhares de data centers, ou centenas, dependendo do uso, você consegue diminuir a quantidade de dados, né, sendo concentrados e processados para finalmente ir no data center. Espero que tenha sido claro, né? É realmente um assunto que dá para se aprofundar bastante, mas acho que esses exemplos ficou bastante claro, né? Não, sem dúvida. A gente vê que a tecnologia é praticamente de outro planeta já, e a gente está aqui ainda desbravando e tentando explicar como ela funciona. E é por isso, Cláudio, que eu queria te perguntar, então, representando uma escola de negócios, o que você vê de oportunidade para as organizações que estão aí pensando em adotar ou não Edge Computing? Essa tecnologia pode ser chave para os negócios do futuro? Sem dúvidas, né? O futuro vai ser cada vez mais conectado. Não por acaso, Edge Computing é uma parte importante do nosso curso Leading Digital Reinvention, né? Nós vamos ver cada vez mais aplicações de hiperautomação, com espaços mais conectados, mais seguros, aplicações imersivas, né? Grandes implicações também na indústria de entretenimento, uso de realidade virtual aumentada e cada vez mais coisas inteligentes e autônomas, né? Então, a gente tanto fala aí de robôs, de drones, de carros autônomos, mas se imagina a quantidade que vai ter e como que os drones vão precisar conversar entre si para não estarem se colidindo pelo ar afora, né? Quer dizer, outra coisa que é interessante, né? Essas tecnologias vão evoluindo e elas se conectam, né? Então, para controlar essa quantidade enorme de dispositivos, eu vou ter que ter aplicações de inteligência artificial cada vez mais, porque é impossível controlar isso manualmente. Daí, blockchain integrado com IoT e usando Edge Computing é outra aplicação que se visualiza. Blockchain, muito se discute que o blockchain é uma tecnologia que eu controlo todo um processo, eu tenho o meu distribuído, a minha contabilidade, mas como é que eu conecto isso com o mundo físico? Essa é uma questão muito grande que vai aparecer cada vez mais com o IoT, com o Edge, soluções para isso. Então, de novo, né, as possibilidades de inovação na indústria e os negócios, é fundamental os executivos estarem olhando para isso e estarem pensando no que é possível, né? Não, para mim, com essas explicações todas, o que se desenha é um novo mundo. Porque já, inclusive, me encaminhando aqui para encerrar o nosso bate-papo de hoje, o que eu percebo é que a gente está quebrando paradigmas, são novas possibilidades muito diferentes do que já existia. A gente falou de Edge Computing, inteligência artificial, o machine learning, né, esteve por dentro aí nas entrelinhas da conversa. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar na torcida para que toda essa inovação dessas organizações, tudo isso possa reinventar, então, uma sociedade de maneira mais positiva, ou seja, que solucione problemas que já, inclusive, atravessam séculos. Eu costumo dizer que as ferramentas digitais, elas estão aí à disposição de todo mundo e a forma como a gente interage com elas e adota na nossa vida, isso sim merece muito destaque. Hoje a gente teve exemplos muito positivos, né? Foi isso que a gente tentou fazer aqui. Queria muito agradecer a presença do Cláudio Cohen, diretor do programa Leading Digital Reinvention na St. Paul Escola de Negócios, e também do Boris Kuska, diretor de arquitetura de soluções na Red Hat. O papo foi muito esclarecedor. Obrigadíssimo para vocês. Eu que agradeço, eu acho que foi uma oportunidade, também aprendi bastante aqui, muito legal esse bate-papo, espero que o pessoal curta tanto quanto a gente curtiu aqui. Excelente oportunidade, realmente agradeço, um grande prazer em conhecê-lo, Cláudio, um grande prazer em conhecê-lo, Tasso, espero em breve poder falar novamente com vocês, foi um grande prazer. Não, foi uma verdadeira aula que a gente teve aqui hoje. Queria agradecer também a companhia de quem está acompanhando a gente em casa. Obrigado por assistirem a mais esse encontro promovido pela The Source TV, que é um projeto da Red Hat.
Mas, ó, a gente não para, não. Em breve teremos novidades, outros assuntos, conversas bacanas, temas relevantes de tecnologia e também de negócios, porque o nosso propósito aqui é compartilhar o conhecimento. Sou Tássio Veloso, jornalista de tecnologia, mediei este debate aqui, muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.